Vamos ler o Salmo 23. Põe na tela aí, por favor. Vamos agora ao Salmo 23. Eu vou ler com você todo o Salmo, depois a gente vai, versículo por versículo, trabalhando algumas sentenças, e são 12 sentenças deste Salmo, e vou ser objetivo, não vou me alongar nesse sermão de hoje. O primeiro, a versão que nós temos, vai dizer assim, podem ler comigo? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. 2, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu. 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oh, meu Deus! Irmãos, o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da história, eu acho que é um dos mais falados, recitados, está nos carros, está nas portas das casas, mas eu quero te desafiar hoje a viver o que o salmista quis dizer com esta canção, com esta poesia. O livro de Salmos não tem capítulo nem versículo, porque é um livro de música, um livro de poesia, mas está organizado assim para facilitar a nossa didática. Não sabemos a ordem cronológica em que cada salmo, cada música foi composta, mas sabemos o contexto e conhecemos a história. Pela própria tradição judaica, a gente consegue perceber a história de cada salmo. E este é um salmo carregado de muito significado, de significado emocional, de significado de nível espiritual e natural, físico, humano. O salmista Davi, no seu brilhantismo de compositor, ele nos deixou algumas revelações maravilhosas com essa obra. Ele começa dizendo: Yahvé, ou Yahweh, Roi. Esse texto, ele foi, assim como todo o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. Eu não falo hebraico, e se eu errar na pronúncia, os hebraístas de plantão me perdoem, não estou me propondo a ser quem domina a língua e o idioma hebraico. Longe de mim, não cheguei lá ainda. Mas o salmista, Davi, ele começa o Salmo 23 dizendo: Yahweh Roi Loersa. Falou hebraico. Ele começa com o nome impronunciável de Deus. A nossa versão traduziu, por causa da tradição judaica, eles não pronunciam o nome de Deus, que é o tetragrama sagrado, YHWH. E em algumas versões, em reverência ao nome de Deus, eles traduziram por Adonai, ou Jeová. Mas o original é o tetragrama sagrado. Davi sabia de quem estava falando. Davi sabia para quem estava cantando. Davi tinha um relacionamento com este, que ele diz que é o seu Roi, que é o seu pastor. Ele começa o salmo falando de alguém. Este salmo não é sobre o que Deus faz à ovelha, mas é sobre quem Deus é para a ovelha. Vou começar por aqui. Então o salmista Davi, o grande Davi, já começa pelo nome que a tradição judaica dizia ser um nome impronunciável de Deus. Ele começa estabelecendo a referência de grandeza.
E era comum entre os poetas e salmistas colocar a referência de grandeza. Por exemplo, o Salmo 121 começa assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Yahweh, vem de Adonai, que fez os céus e a... Aqui está um parâmetro de grandeza. Diante das tribulações da vida, diante das dificuldades, onde você está perdendo as suas referências, lembre-se que quem está contigo é Criador dos céus e da terra. Os salmistas faziam essa referência para nós, que facilmente perdemos referências. Eles nos fazem voltar para o referencial, como que se dissesse assim: no momento em que você está quase escapando os seus pés, deslizando os seus pés, volte-se para a rocha, porque é ali que você deve estar. Então o salmista Davi começa já dando a cara para o salmo, dizendo que ele pertence ao Criador de todas as coisas. O salmo começa falando sobre quem Deus é. E Deus é nele mesmo. Deus é inexplicável. Deus é espírito. Deus é amor, diz a Bíblia. Deus é justiça. Deus é paz. Deus é fogo consumidor. E aqui o salmista também vai dizer: Deus é pastor. É por isso que em João 10, quando Jesus se põe de pé e diz assim: eu sou é o tetragrama sagrado, é o nome impronunciável de Deus. Aí Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando: eu sou o Criador manifesto na carne e vim pastorear as minhas ovelhas. Alguém aqui é ovelha de Jesus? Levanta a sua mão e diga: eu sou. Estou nesse rol aí. Para nós entendermos a grandeza do Salmo 23, nós precisamos ler o Salmo 24. Vamos ler só um pedacinho do Salmo 24, para nós entendermos de quem Davi está falando e como ele está falando sobre esse Deus. Vai lá, Salmo 24. Abra aí rapidamente. Vamos ler, eu vou ler a minha versão King James aqui. Salmo 24, um salmo logo depois desse aí vai dizer assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? E depois ele vai responder que ele tem mãos limpas e é puro de coração. Mas entenda, para a gente compreender aqui a grandeza do Salmo 23, deste Criador, cujo nome os judeus diziam ser impronunciável, mas foi revelado a grandeza desse nome, da beleza do nome do Filho, que é Jesus. Toda a grandeza de Deus é revelada no nome de Jesus. A saber, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. O salmista então ele explica, o próprio Davi explica no Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. O que eu estou querendo dizer para vocês é que Davi está dizendo: antes dele ser o meu pastor, ele é Senhor de tudo. Ele está dizendo que o Criador é o Deus de sua vida. Ele está seguro porque o pastor não é só o dono do aprisco das ovelhas, mas é o dono de toda a terra. Ele é o dono de tudo. É por isso que a Bíblia nos encoraja a nós acreditarmos que o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Ele é Senhor sobre todas as coisas. O que Davi está dizendo é que Deus é o pastor da sua vida, não é porque Ele conhece os caminhos, é porque Ele tem um mapa na mão dele. Eu vou repetir isso, eu ouvi um aleluia, eu esperava 2 pelo menos. Davi vai dizer que Deus é o pastor da sua vida, não é porque Deus sabe o caminho das águas tranquilas, mas é porque Deus tem um mapa de toda a terra em suas mãos.
Irmãos, no Oriente Médio, no período antigo, pastorear era muito mais do que uma profissão. Era uma vocação e também uma sobrevivência. O pastor, ele conhecia o vento, ele conhecia o relevo e mais, ele conhecia o cheiro da lã da ovelha. Se tem uma coisa da ovelha, é que a ovelha tem um cheiro bem forte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um rebanho de ovelhas, né? Mas a ovelha tem um cheiro bem forte. E o pastor conhece o cheiro de seu rebanho. Então o pastor conhecia de relevo, ele sabia onde dava para a ovelha subir, onde não dava para ela subir. Ele sabia exatamente o lugar confortável para ela, e ele conhecia as suas ovelhas pelo seu cheiro. A relação entre pastor e rebanho era um pacto muito claro de som, confiança e permanência. Deus sabe quem você é. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu histórico, Ele sabe as suas dores, Ele sabe as suas limitações e seus potenciais. Uma vez Jesus encontrou com um homem chamado Simão. Olhou para ele e disse assim: tu és Simão, filho de João, e hoje você vai se chamar Cefas. O que é isso? Tu és Simão, eu conheço o teu presente. Filho de João, eu conheço o teu passado. E mais, não conheço só o teu presente e o teu passado, eu conheço o teu futuro. Você hoje muda de nome, se chama Cefas. O Senhor conhece as suas ovelhas pelo nome. Como isso é bom! É bom. Isso é tão bom que quando você entra numa loja, a primeira coisa que o vendedor faz é: qual é o seu nome? A partir dali ele vai falar o teu nome 5 vezes, para você ter um conforto na alma e deixar um pilé ali comprando alguma coisa. Saber o nosso nome, e nós aqui temos essa convicção que o nosso nome não está só na boca do nosso Deus. Ele vai dizer assim: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, todavia eu, o Senhor, tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Ah, irmãos, isso é tão bonito. O nosso nome está gravado nas mãos do nosso Deus. Esse texto tem um contexto muito lindo, mas eu não entro agora. Só que pastorear as ovelhas é um exercício que primeiro é de Deus, e o salmista está falando isso. O pastor de ovelhas, ele é diferente de um pastor de bodes. É bem diferente. O boieiro ou o pastor de bodes, ele nunca pode andar na frente do bode. Vocês já viram os vídeos que o pastor está na frente, vem um bode, pum, joga ele para cima? Andar com bode, tu está sempre assim, ó. Porque não é ovelha, é bode. E se você der bobeira, o bode vai te dar uma cabeçada. Porque o bode representa o instinto independente e impetuoso. Todos nós, antes de Jesus, tínhamos este instinto impetuoso e desobediente. Sabe como o pastor de bode pastoreia o seu rebanho? Com uma vara pesada e pedras. No mundo antigo era assim, tacava pedras nele e uma vara pesada, pá, pá, batia bastante. E de lado assim, ó, vai para lá, vai para lá. O pastor de ovelhas não era assim. O bode, ele precisa dispersar os outros para se reafirmar. Ele briga com os outros para se reafirmar. A ovelha não. O que nos ensina aqui? Deus não é pastor de bodes. Porque a alma que não aprendeu a ouvir a Deus será sempre empurrada pela vida, estará sempre empurrando os outros. Nós somos ovelhas de Cristo. Alguém aqui já viu eu acho que chama manada, né, de boi? Já viu? Lá, eu nasci e eu fui criado em outro país, gente. Eu fui criado em Belfor Roxo. E lá em Belfor Roxo tinha muito boiadeiro. Como é que é aquele negócio mesmo? Aquele... É o quê? Berrante. Olha aí, gente. Alguém aqui era da roça, é? Berrante. Berrante. Sabe como é que ele fazia? Ele usa até umas expressões. Ô, boi velho zangado. Ô, nojento. Segue o chapelão montado em um cavalo, uma vara. Ele vai atrás ou do lado. Atrás ou do lado. E tocando o berrante. Para o boi poder seguir. O boi é um animal de carga.
é usado para o serviço bruto. Os bois sempre andam de 2 a 2. E por isso que eles eram atados de 2 a 2. O jugo, sempre de 2 a 2. Uma junta de boi, que a Bíblia vai dizer. O que ele nos ensina aqui? O forte sempre ajudando o mais fraco para um serviço braçal. Mas Deus não é pastor de bois. Sabe como é uma cáfia? Ou um grupo de camelos? O camelo, para ser pastoreado, ele não pode ficar solto. O camelo, em uma caravana, ele é amarrado um ao outro. E o que está à frente puxa o que está atrás. O camelo não vai seguir muito bem o comando da voz. Ele precisa ser amarrado. E o pastor amarrando o primeiro, e o primeiro vai puxando assim, sucessivamente, vai puxando os camelos e eles vão seguindo. O pastor que nós temos, que é o Criador de todas as coisas, ele não é pastor de camelos, porque os camelos não reconhecem a voz, mas seguem por repetição. O camelo conhece estrutura, não segue a voz. A Bíblia fala então, através do salmista, que o Salmo 23 é um guia, é um mapa daqueles que aprenderam a serem guiados pela voz de Deus. A diferença do pastor de ovelhas para o pastor de bodes é que o pastor de ovelhas está à frente das ovelhas. É por isso que Jesus vai dizer em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz se me seguem. Jesus está atrás ou está à frente? Paulo vai dizer assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para as que estão adiante de mim. Quem está adiante de Paulo? Quem está adiante da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Ele é o pastor da sua vida. Então, diferente do pastor de bodes, nós olhamos para a nossa frente, o pastor está ali. O pastor de ovelhas, ele guia pela voz. E Davi decide então começar esse salmo dizendo, tudo o que sou começa em Deus. E é por isso que ele diz lá, Yahweh, Yahvé, Adonai, é o meu pastor. Então ele está dizendo assim, a primeira palavra que saiu da boca de Davi nesse salmo é, eu sei quem ele é e eu sei quem eu sou nele. Davi não começa mencionando circunstâncias, problemas, adversidades. Davi começa com a primeira palavra no nome, porque tudo começa em Deus. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que existe foi feito por meio dele. Tudo começa em Deus. Ou seja, o interessante é que Davi está dizendo o seguinte, esse Deus, ele não governa de longe, ele governa de perto, ele governa de dentro, ele lidera perto. Quando o salmista diz, Deus é o meu pastor, ele está dizendo, o pastor não pode conduzir de longe, ele está ao meu lado. Como é bom saber isso. Deus está ao nosso lado. E ele vai dizer o seguinte, por ele ser o meu pastor, nada me faltará. Fala assim comigo, eu não tenho falta de nada. Sabe o que é isso? Davi está dizendo o seguinte, não quer dizer que eu não vou ter alguma dificuldade. Porque você falar assim, ó, eu não terei falta de nada. Algumas coisas podem faltar na tua vida. Mas se a gente não entender o sentido original, parece que a nossa fé é hipócrita. Ou a gente não sabe do que está falando. Quando Davi fala, Adonai ou Yahvé é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, ele começa pelo nome. Ele está dizendo o seguinte assim para a gente, ó, não é que eu não tenha falta de nada, mas nada fora de Deus faz mais sentido para mim. Eu vou repetir para não bugar a cabeça de vocês. Davi não está condicionando as coisas que tem ou deixa de ter para confirmar que Deus está com ele. Mas por Deus estar com ele, Deus é suficiente. Porque senão a gente coloca no nosso carro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o carro está caindo aos pedaços. Está faltando o mínimo mecânico, eu estou mentindo? Então parece que tem uma hipocrisia. Mas não é isso, Davi não está falando de coisas. Davi está falando de um relacionamento com Deus.
E quando a gente se relaciona com Ele, pode faltar até o pão, mas Ele será suficiente para a gente. Pode faltar algumas coisas. Pode faltar algumas coisas, mas não sirvo a Deus pela mão. Primeiro, eu sirvo a Ele por quem Ele é. E este é o convite do salmista para a gente. Davi não começa o seu movimento com ter, mas com pertencimento. Ele está dizendo que pertence ao Senhor. Davi começa dizendo que antes de Deus guiar, Ele possui, Ele habita, Ele governa. E por isso que ele diz, Ele é o meu pastor. Ele me governa, Ele me lidera e Ele está perto de mim. Eu não sigo o Senhor, mas Ele sim que me pastoreia. Você sabia que não foi você que escolheu o Senhor? Te convenceram erroneamente que foi você que escolheu. Não, agora eu escolho ser crente. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a cada um de vocês. E os separei para que vocês possam ir e possam dar fruto. E tudo que vocês fizerem, tudo que vocês pedirem ao Pai possa prevalecer, possa permanecer. Fala assim comigo, foi Deus que me escolheu. Então Davi começa dizendo, Ele é o pastor que escolheu me pastorear. Ele é o pastor. E ele diz, Deus é suficiente. Davi não está falando de abundância, ele está falando de suficiência. Nada me falta, porque eu sei quem Ele é. O foco não é a revelação das mãos de Deus, mas é descobrir quem Deus é de verdade. A melhor coisa que você pode fazer é descobrir quem Deus é. Porque enquanto você não descobrir, não ter a revelação na sua alma de quem é Jesus, você vai viver com muitas experiências religiosas e a sua vida vai continuar na escuridão de entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Experimente conhecer a Jesus por quem Ele é e a sua vida será transformada radicalmente. Oh, aleluia. Segundo, em verdes pastos me faz repousar. A palavra pasto, quando o salmista está usando aqui, não é uma grama comum, não é uma grama verdinha comum. Ele está falando de uma grama que brotou depois da chuva, uma grama que brota no deserto. O salmista, por conhecer quem Deus é, ele tem confiança de que Deus faria novas todas as coisas na sua vida. O salmista está nos dando convicção de que Deus tem algo novo para ele. Fala isso comigo, Deus tem algo novo para mim. Agora fale com fé, vai, Deus tem algo novo para mim. Ele me faz repousar. Sabe o que é repousar aqui? É rendição. É rendição completa. Ele me faz repousar. Repousar não é descanso físico. Repousar é eu confio nele. Descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Descansar não é ligar a tua TV numa série coreana depois de um dia de trabalho. As mulheres aí tudo sorrindo. Vê que é assim? Descansar no Senhor não é isso. É às vezes você está numa guerra, você está numa batalha muito grande, mas você sabe que aquele que te chamou jamais te deixará sozinho. Parece que o negócio vai desandar, mas você continua inabalável, porque você está olhando para Ele. Ele já falhou alguma vez? Não falhará agora também. Irmãos, aprenda uma coisa, quando o salmista fala assim, eu descanso em Deus, aprenda isso, a ovelha, ela não descansa se ela não sente segurança. Ovelha é um animal que se ela não sente segurança, ela não deita. Então, quando a gente confia em Deus, pode estar pegando fogo lá fora, eu vou descansar, porque eu sei que nada foge do controle do meu Deus. Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe por que tua vida está nessa agonia? Parece que nada dá certo, você tenta daqui, tenta dali.
faz aquilo outro, vai num lugar, toma um passe, faz não sei o que, e está sempre uma confusão, porque você ainda não aprendeu isso, só que você está entendendo agora. O segredo não é o quanto você faz, para onde você vai, o segredo é entender que você precisa confiar em Deus. Deus está nos convidando hoje a confiar plenamente nele, porque quando a gente confia, ele entrega uma grama novinha, algo novo. Tudo novo ele está fazendo toda manhã. Terceiro, guia-me às águas de descanso. Olha que coisa interessante. O pastor, no mundo antigo, quando ele estava levando a ovelha, e às vezes ele levava a ovelha por quilômetros de distância. Quilômetros de distância. Um exemplo, para vocês recordarem a memória bíblica aí. Quando José foi jogado num poço pelos seus irmãos, este evento ocorreu porque o pai de José mandou ele ir ver o que os irmãos estavam fazendo. E este caminho que os irmãos estavam fazendo era o caminho para pastorear o rebanho. E era muito longe, alguns chegam a dizer que era alguns dias da casa deles. Quando Davi matou Golias, Davi, a Bíblia vai nos dizer que Davi, após pastorear o rebanho de seu pai, quando Samuel foi ungir Davi como rei, Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai. E é por isso que Samuel estava lá na casa de Jessé, o pai de Davi, falou com todos os irmãos de Davi, eles estavam sentados à mesa para fazer a refeição, acabou toda a cerimônia e Samuel diz, cadê? Acabaram-se os teus filhos? É porque Davi estava pastoreando, e pastorear era ir para longe. O pastor, então, ele sempre procurava um lugar onde as ovelhas pudessem achar águas de descanso. Eu vou explicar para vocês o que é isso. É assim, imagine que tem um rio. Ovelha é um animal medroso. Eu não estou inventando e nem estou falando de vocês, apesar de estar. Ovelha, ela é medrosa, é muito insegura, é um animal mais emocional. Mas ovelha confia muito no pastor. Gostei do aleluia. Outro aleluia. A ovelha não bebe água se ela estiver insegura. A água pode estar ali. Ela tem medo de um lobo. Ela não vai na água, ela fica com medo. Sabe o que o pastor fazia? Ele ia até o rio, pegava algumas pedras e fazia uma represa. Ele criava uma represa onde a água se assentava. A água ficava um espelho. E a água ficava tranquila. Sabe por que você está com tanto medo? Você não está confiando que Deus pode acalmar essas águas. Acalma as águas. Para você ir lá e beber das mesmas. Davi, quando fala, ele me leva às águas de descanso, ele está falando, o pastor achou o lugar certo para mim. A minha alma agora vai se aquietar. Eu cheguei num tempo que eu vou acalmar, porque eu encontrei o meu pastor. É como se ele dissesse, as águas de descanso não estão fora de Deus, mas estão em Deus. Quando eu estou com ele, eu tenho um lugar de descanso. A alma aquieta e a fé assume o controle. Meus irmãos, foi isso que Jesus disse lá em João 4, quando ele olhou para a mulher samaritana e disse para ela, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias, e eu te daria uma água, que do teu interior fluiria um rio de água viva. Se acalme. Há muito desespero na sua mente. Há muita confusão no teu coração. Você tentou resolver na força do teu braço. Agora deixa o pastor acalmar as águas. São águas interiores, não são águas exteriores. Sentença 4. Ele refrigera a minha alma. Irmãos, a palavra hebraica para refrigera empobrece muito o original. O rei Davi, quando escreveu, ele refrigera a minha alma, ele não está falando de refrigério. A palavra hebraica utilizada é, ele faz
a minha alma voltar. Eu vou repetir. Ele faz a minha alma voltar. Voltar ao quê, pastor? Voltar ao sentido original, voltar ao eixo, sair do caos, recuperar a calmaria, recuperar a paz de espírito. Ele me faz voltar. É como se ele estivesse falando para nós. Porque todos nós aqui éramos governados pelo poder do pecado, segundo a lógica deste mundo. Mas quando Cristo nos alcançou agora, Efésios capítulo 2, Paulo vai nos dizer que agora todos aqueles que creram em Jesus estão assentados numa posição espiritual com Cristo. É como se ele quisesse dizer assim nesse salmo, ó: a minha alma volta ao eixo, ao estado original. Isso não é terapia, isso é restauração da identidade. Qual identidade, pastor? Quando Adão pecou, a identidade da humanidade foi corrompida pelo pecado. Mas Cristo, que foi o último Adão, quando ele despiu-se de sua glória, se fez carne, habitou entre nós e foi crucificado, não pecando, foi crucificado como homem santo e homem justo, ele restaurou a nossa identidade. O que o salmista está dizendo é que Deus, ele não esconde, ele não mascara os traumas da alma, mas ele devolve a alma para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ele refrigera a minha alma, significa Deus sabe os meus traumas, Deus sabe as minhas dores, só que ele não quer ficar passando a mão na minha cabeça. É um filhinho, eu te entendo, filhinho, a vida é assim, filhinho, em 1935 teu pai fez aquilo com você, filhinho. Não! O pastor da sua vida te encoraja a entender que você é filho, você é amado, você é perdoado, você é curado. Quinta sentença: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha isso daqui. Eu falei para você que tinha algumas coisas que eu nunca tinha escutado. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Lembre-se, Davi está falando de um pastor que está à frente. Está guiando as ovelhas pela vereda da justiça. Vamos primeiro em guiar. Sabe o que é guiar da palavra original? Guiar não é um caminho linear. Davi não está falando de um caminho linear. Guiar aqui do hebraico é círculos. É como se ele dissesse: Deus me faz andar em círculos. Rapaz, o que é isso? Deus me faz andar em círculos. Essa é a pedagogia de Deus. O pastor, como ele era pedagógico com a ovelha, e a ovelha precisava de ter confiança na autoridade do pastor, o pastor fazia a ovelha passar sempre pelo mesmo caminho, para que toda vez que ela passasse ali, ela já ia identificar que aquele era o caminho que o pastor utilizava para levá-la até o lugar seguro. Guarde isso no teu coração. O caminho de Deus, ele é muito pedagógico conosco. Israel, quando saiu do Egito, todos lembram da saída de Israel do Egito, quando eram escravos, e Moisés, lembram disso? Abriu o Mar Vermelho, aquela coisa toda. Quantos anos o povo de Israel andou em círculo no deserto e não entrou na terra prometida? Vai lá. Israel, ao ver o mar se abrir, a ver gafanhoto, pragas, piolhos, aquela coisa toda, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, esse mesmo povo que viu tantos milagres, Deus fez esse povo andar em círculos. Eu pergunto para você, quem guiava aquele povo? Era Deus ou não era? Era Deus. Ele mesmo disse para Moisés no monte: eu descerei e vou libertar Israel. Então quem guiava Israel ao sair do Egito era o próprio Deus. Ele não deixou o povo pegar outro caminho, ele levou o povo até de frente para o mar, porque ele queria abrir o mar. Ele queria conduzir este povo até a terra prometida. E por que este povo, essa geração que viu todos os milagres, não entrou na terra prometida? Porque Deus guiou eles em círculo. Eles faziam assim, ó. Durante quanto tempo? 40 anos. Eu digo para vocês, Deus não queria deixar aquele povo andando 40 anos no deserto. Por que Deus deixou? Porque Deus faz isso conosco. Aquilo que você dizia, isso eu não perdoo. Espera, a vida vai fazer assim, ó. Você vai se deparar com a sua fala e dizer: eu tinha que ter perdoado. Esse é o caminho de Deus, e Deus faz isso com as suas ovelhas.
Ele faz a gente dar algumas voltas. Lembra? A vida dá. Essa é a didática do pastor, a pedagogia do pastor. Ele nos faz rodar em círculos. Porque se a gente não repetir aquele comportamento do ponto lá atrás, a gente está liberado para seguir um novo caminho. É por isso que aquela geração de Moisés morreu no deserto. As sandálias não se desgastavam, a roupa não se desgastava durante 40 anos. Era como se Deus dissesse assim: amanhã eu vou ter mais misericórdia, eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou dar mais uma oportunidade. 33º, 34º, 35º, 39º, 40 anos. E eles decidiram andar em círculo. Quando o salmista diz assim, ele me guia, é isso, é essa palavra que significa Deus me faz passar novamente por essa circunstância para eu aprender com ela e aprender a confiar nele e amadurecer. Irmãos, eu não tenho dificuldade, já falei isso várias vezes, não tenho dificuldade de pregar a mesma mensagem todos os domingos. Eu tenho dificuldade de pregar a mesma mensagem todos os domingos para as mesmas pessoas que não vivem a mensagem que está sendo pregada todos os domingos. A diferença, se a sua vida vai ser transformada, não está no poder de Deus. Porque o poder de Deus está disponível para todos. A diferença está se você vai ouvir e vai obedecer aquilo que está ouvindo. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque está na hora de você sair de um círculo e entrar em outro ciclo na tua vida. Irmãos, eu percebo uma graça, uma unção de Deus agora aqui neste lugar. Eu estou liberando essa palavra como autoridade sobre a vida de vocês. Deus trouxe vocês aqui para que vocês possam sair de velhos ciclos e entrar num ciclo novo em que o pastor de vocês guiará-los. Ele me guia pela vereda da justiça. Sabe o que é justiça que Davi utilizou aqui? É Tzitzedek. Tzitzedek, ou Tzedek. Um dos nomes de Deus é Elohim Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Ele é o Jeová Jiré, ele é o meu provedor. Mas quando a Bíblia quer falar, quando Deus se põe em pé e pega uma espada, a Bíblia diz assim: ele é o Jeová Tsidkenu. O Senhor é aquele que faz justiça. Então, quando ele diz, ele me guia, me ensinando pelas veredas da justiça. Justiça é Tzedek, é o nome dele. Quando eu entro nas mãos de Deus, eu entendo mais sobre quem Ele é. Quantos de vocês já tentaram fazer justiça com as próprias mãos e quebraram a cara? A partir de hoje, não responda mais a ninguém. Por quê? Eu serei a tua resposta, diz o Senhor. Ele fará justiça, porque justiça é o nome dele. Deus não te guia para te mover, Ele guia para te alinhar. Anote isso, Deus não me guia para me mover, Deus me guia para me alinhar. Mas enquanto mais você obedece a Deus, mais Ele te ensina, mais Ele te revela, mais Ele te fortalece. Sexta sentença: ainda que eu ande pelo vale. Aqui, irmãos, o salmista está falando de cemitério. O salmista está falando de noite interior. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Quando ele fala ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é que provavelmente ele está falando de uma região perto de Hebron, que era um canyon. Ele estava no meio de duas muralhas. No meio de duas muralhas. E essas muralhas, o sol, a luz do sol não batia ali direito. Então, quando o sol batia nas rochas, fazia umas sombras escuras. Sombra já é escura, ô pastor. Era um lugar de muito medo. O que eu falei para vocês? A ovelha tem medo. E quando Davi passava ali com as suas ovelhas, ele passava constantemente. Ele sabia que as ovelhas não temiam o vale da morte. Por que não temiam o vale da morte? Porque o pastor passava ali chamando ela pelo nome.
Porque enquanto a ovelha não está enxergando nada, porque era um lugar escuro, ela sabia que a voz do pastor provava que ela estava no caminho certo. Isso significa que na sua vida vão ter noites, madrugadas sombrias, mas o desafio é: continue ouvindo o céu. Enquanto você continuar ouvindo a Deus, você não vai morrer. Enquanto você continuar ouvindo o pastor, não estou vendo nada. Você não foi chamado para ver, você foi chamado para crer. Enquanto você está ouvindo o pastor, tem vida chegando. Enquanto você está ouvindo o pastor, as trevas vão passar. Enquanto você está ouvindo o bom pastor, que é Jesus, fique tranquilo. Do outro lado você vai enxergar a luz, fique tranquilo. O salmista está dizendo: ainda que eu passe por esse momento, ou seja, nós vamos passar. Nós vamos passar por esse vale. E por que Deus me faz passar pelo vale? Porque no vale Deus ensina a ovelha a seguir somente ouvindo. Eu não sei se você já teve a experiência de estar num lugar com muitas pessoas e a sua esposa lá de longe diz assim: amor! Quantos amores tem ali? Mas você sabe que é a sua. É porque você conhece a voz dela na intimidade, você convive todos os dias. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando você recebe um diagnóstico, quando você está em dias de turbulência, você não desiste, você não se mata, você não desiste do casamento, você não desiste do teu filho preso nas drogas, você não desiste do teu marido que ainda está aprisionado no vício, você não desiste porque a porta vai se abrir para você. Sabe por que você não desiste? Porque você aprendeu a ouvir a voz de Deus em intimidade. Aí alguns dizem assim: pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Preste atenção, Deus não grita porque é os seus filhos, Ele fala baixo porque eles estão perto. Deus não vai gritar com você, Ele já gritou na cruz do Calvário. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ali Ele gritou, agora Ele sussurra. Sabe por que você não está ouvindo mais a Deus? Porque você está longe. Aproxime-se dele e você vai estar perto de toda a vida. Os teus medos vão se embora. As tuas dúvidas se acabam porque você está perto dele. Vamos lá. Andar mais um pouquinho. Tua vara e teu cajado me consolam. Irmãos, vara, é bem interessante isso. Vara não é longa, a vara era curta. E a vara era feita de uma árvore mais rígida, mais firme, mais dura. Na ponta dessa vara tinha tipo como se fosse uma bola. O pastor usava a vara para algumas coisas. Primeiro, as ovelhas que estavam se atracando. Vai brigar não? Pá, pá. Batia onde? Na cabeça. Está vindo um lobo. Não se aproxima. Se aproximar das minhas ovelhas, eu te mato. Eu ouvi essa história recentemente. Eu achei muito interessante. E eu me deparei com uma pregação, eu falei, uau, vou usar. Um certo pastor estava perdendo muitos membros da igreja. Muitas ovelhas indo embora. Aí ele chegou para um pastor mais velho e disse assim: meu amigo, as minhas ovelhas estão indo embora. Eu não sei o que eu faço. Ele falou assim: sabe o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu cajado e vai sentar na cabeça das ovelhas. Ele falou: como assim? Elas já estão indo embora. Se eu bater aí que elas vão embora mesmo. Faz isso. Pega a tua vara, bate na cabeça delas. Pastor, bom, eu já passei por isso. Se você quiser me ouvir, aí ele foi para a igreja. Chegou lá, começou a dar a pancada na cabeça da ovelha. Doía e ia. Batia no outro. Ia. Todas que ele deu a pancada na cabeça foram e ficaram juntinhas ali. Espernearam, mas ficaram juntinhas. Até que teve uma que ele virou para ele e fez assim. Ele descobriu que só tinha pele de ovelha, mas era lobo. As ovelhas estavam indo embora porque no meio tinha um lobo. Ninguém foge da presença do Senhor porque o pastor foi firme. Foge quando há algo no meio delas, tirando as mesmas do caminho que o pastor ensina. Davi sabia que no meio não podia ter lobo. Davi sabia que ali não poderia chegar a algo que comprometesse a segurança das ovelhas. Então a vara, quando ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, prepare-se para tomar uma pancadinha na cabeça. Mas sabe o que a Bíblia diz?
O Senhor exorta e corrige a quem ama. Então não diz assim, eu vou desistir de tudo, porque Deus te corrigiu. Se Ele te corrigiu, fique feliz, é porque Ele te ama. Não fique chateado com palavras duras, entenda que você é amado. Nós não somos bons, somos falhos. E se esse altar aqui não for usado para te corrigir, ele não serve para mais nada. É melhor você ir numa reunião de coach. A vara era para bater na cabecinha da ovelha. E mais, a vara era utilizada para contar as ovelhas. Você vem para cá, você já pode andar ali, você não, você fica aqui. A vara ajudava a separar os bodes. Pum, sai daí, você é bode, você não pode ficar ali no aprisco das ovelhas. O teu cajado me consola. O cajado era diferente. O cajado, ele era longo, ele tinha uma curva na ponta. Quando o salmista diz a tua vara e teu cajado me consola, é porque ele me corrige, é porque ele me protege, é porque ele sabe quem eu sou, então ele me coloca no lugar certo. Ele diz, o teu cajado também me consola. O cajado era utilizado para quando uma ovelha estava querendo fugir do caminho. Como ele era longo e tinha uma curva, o pastor juntava assim no pescocinho da ovelha e pum, puxava de volta. Quando ela caía no buraco, o pastor usava o gancho, o cajado é longo, e resgatava ela. Quantas vezes Deus não teve que fazer isso comigo, com o seu cajado? Eu entrando numa situação que era um lamaçal, ele pegou assim, aí eu reclamei, Senhor, por que tu me tirou dali? E Deus está dizendo, tu não sabe, se não fosse o meu cajado, tu estava preso num lamaçal até hoje. Ei, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que aquelas companhias não servem mais para você? Porque ninguém ali tem pastor, você tem. Se Deus não sacasse você dali, se Ele não tirasse você dali, era um lamaçal que ia te engolir. Por isso que Ele teve que tirar você dali. Está percebendo como aquele ambiente não faz mais sentido para você? Deus está falando para alguém aqui agora, hein? Não faz mais sentido porque você é a ovelha dele, Ele está puxando você, não resista mais. Vamos lá, vamos seguir. Eu não vou conseguir terminar tudo hoje, a gente continua num outro momento. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é gostoso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus. A gente gosta dessa parte, fala aí. A dancinha do William, quando ele era lá, né, William? Olha lá, a dancinha dele, a cabecinha brilhando. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O que é isso, irmãos? Davi está usando de uma linguagem que ele sabe muito bem. Primeiro, mesa não é mesa literal. O pastor conduzia as ovelhas num relevo muito acidentado. Aquela região muito acidentada, desértica. E às vezes, para o pastor dar alimento para a ovelha, ele não podia deixar a ovelha comer em qualquer lugar, porque era um lugar vulnerável. Não tinha como espalhar o alimento. Sabe o que o pastor fazia? Achava uma planície ou uma pedra lisa. Tirava todas as pedras que atrapalhavam a pedra lisa. Tirava as pedras ruins, pontiagudas e deixava aquela planície. Mesa significa isso. Ele tira tudo o que me atrapalha, tudo que rouba a minha atenção, para eu ter calma, eu ter paz, eu me alimentar. Quando ele fala preparas uma mesa, está dizendo que Deus sabe tirar tudo que atrapalha da tua frente para preparar um banquete na hora certa. E às vezes não é o diabo que está te atrapalhando, tá? É você mesmo. Às vezes a gente fica botando a culpa no inimigo, né? É o diabo, é o inimigo. É o inimigo do tigrinho que tu aposta lá. Né? É o vizinho fofoqueiro, mas tu é fofoqueira também. Aí fica botando a culpa no diabo. Aí olha no espelho, tá lá. Não é o diabo, é você. Tudo que te atrapalha, Deus precisa remover. Porque senão você não vai ter comunhão com Ele. Aí o pastor removia tudo. E naquela planície, naquela pedra lisa, ele colocava o alimento. Deus sabe a condição ideal. Deus sabe o terreno certo. Deus não improvisa. Deus sabe o que está fazendo. Por favor, para ser didático, repita assim comigo. Deus sabe o que está falando. Deus sabe o que está fazendo.
Irmãos, a gente lê essa parte do Salmo, preparas uma mesa na presença dos inimigos, a gente acha que é um campo de batalha. Mesa no meio da guerra não é mais mesa, é altar. Transfira isso para a sua vida. No meio de tanta guerra que você está passando, Deus te convida para o altar. Deus não remove os inimigos, você perceberam? Deus preparou a mesa, se preparou a mesa tem comida. Assim como o pastor preparava a mesa e colocava a comida. Mas só que Deus não tirou os inimigos. Irmãos, quando eu me converti, eu achava que eu era tipo o raio gospel. Eu era o relampeia, sapateia e pega fogo. Eu estou falando sério. Eu já orei até para Jesus matar umas pessoas. Eu estou falando sério, eu já fui tão religioso que eu já orei, Jesus, ele só está me perseguindo, mata ele, leva ele logo para a tua glória. Estou confessando um pecado, tá bom? É óbvio que Jesus não me ouviu. Ele só pegou a sua vara e pimba na minha cabeça. Inimigo não deixou de ser inimigo, mas ainda assim, Deus preparou a mesa. O que é isso? Quem tem autoridade ali não é você. Quem tem autoridade é quem preparou a mesa, quem conhece o caminho, quem é criador dos céus e da terra. Quem tem autoridade é Deus. Sabe por que os inimigos não avançariam em Davi quando ele está dizendo que o Senhor preparou a mesa? Porque o pastor, quando limpava o terreno, colocava o alimento na mesa, ele ficava na frente, parado. Quem tentasse se aproximar das ovelhas, enxergaria primeiro a ovelha ou enxergaria o pastor? Quando Deus diz que prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, quando o inimigo quer alcançar a sua vida, quem está na frente? Lembra da história do domingo passado? Do homem que construiu um quarto bonito para Jesus, eu repito aqui. Um quarto lindo para Jesus. E botou Jesus lá naquele quarto lindo, na mansão que ele construiu, depois de ascender na vida. Aí veio o diabo à noite, à meia-noite, perturbou, quis entrar na casa. E aquele homem lutou. Aí quando foi de manhã, ele foi lá no quarto de Jesus e falou, Jesus, o senhor não viu que o diabo veio aqui e me perturbou a noite toda, foi uma confusão, e eu botei o senhor aqui no quarto. Ele falou, pois bem, você me botou no quarto, você não me deu a chave da casa. Nós fazemos assim, não tem como o Senhor ser o pastor que prepara a mesa diante dos inimigos. Eles ainda são inimigos. As hostes ainda são espirituais da maldade. O diabo ainda é diabo. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa devorar, quem possa tragar. O diabo sempre está tentando arrumar um jeito de ver você cair em adultério. Ok, obrigado Espírito Santo. Não facilite para o diabo no teu trabalho, homem. Não facilite, por que você vai responder o WhatsApp daquela Jezabel? Está falando. Por que você vai apertar a mão do teu personal trainer com tanto carinho na academia como você faz? Por que você vai com aquela roupa na academia? Por que você faz isso? O diabo está arrumando uma cilada e você está favorecendo o trabalho do diabo. Você não precisa expor o seu corpo desse jeito. Você não precisa estar naquele grupo de WhatsApp. Necessariamente não há nenhuma necessidade. Nenhuma necessidade de você manter os mesmos amigos. Minha vida não muda, tudo para mim é mais difícil. É claro, tu toma as mesmas decisões desde que você se tornou adulto e quer que sua vida mude. Está na hora de você confiar que na tua frente está um pastor que sabe o que faz com vocês. Irmãos, Davi tem convicção de que quem levou ele até ali, ou ele está nos ensinando a isso, quem me levou até ali é o meu pastor. Ele não me trouxe aqui para sucumbir, ele não me trouxe aqui para morrer, ele não me trouxe aqui para morrer no meio do caminho, ele não me guiou até aqui para eu encerrar a minha história com tanta dor. Ele me trouxe até aqui porque ele é o guarda, ele não dorme, ele vigia. A Bíblia nos diz, eis que não dorme o guarda de Israel. O Deus que te chamou, o Deus que te libertou do pecado, o Deus que te libertou das trevas, ele não vacila, ele não erra, ele não dorme, ele é justiça, ele é fogo, ele é poder. Irmãos, para a gente poder concluir, e eu continuo depois em outra oportunidade, unge a minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo é algo
tão maravilhoso. Por quê? Como o caminho das ovelhas era um caminho de pedras, as ovelhas iam batendo nos espinhos, batendo nas pedras pontiagudas, e ficavam muito feridas, se feriam. E o pastor sempre levava um vasinho com óleo. O pastor pegava aquele óleo e ungia a ferida da ovelha. Por quê? As moscas pousavam nas feridas das ovelhas e colocavam os seus ovos, infeccionavam e matavam as ovelhas. Ele passava óleo não só por causa da ferida, mas para que também os outros insetos não chegassem perto da ovelha. Porque como a ovelha é esse animal mais emocional, se ficasse muito inseto, ela ficava agoniada. Então o pastor passava óleo na cabeça da ovelha. Isso fala sobre o quê? Fala sobre alma agoniada, mente agoniada. O Senhor, quando nos unge, Ele está acalmando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos. A unção, eu sempre, irmãos, quando eu me converti, eu achava que unção era tipo pregar igual os Gideões do Camboriú. Sabe, o Gideão? Eu achava que era isso aí. Eu achava que ser crente era esse negócio. Eu achava que era isso aí, irmão. Ver todo mundo caindo endemoniado, eu achava que era isso. E eu lembro até, eu já contei para vocês Ih, meu Deus, a hora. Eu lembro que quando eu achei que eu seria um pregador, eu comecei a colocar fita cassete, não tinha nem CD na época. É fita cassete, né? A fita cassete. Eu pegava emprestado, roubava não. Eu pegava emprestado as fitas cassete do meu pai. Meu pai gostava de uns profetas aí, Jeca Pagodinho, desse negócio. Aí eu pegava as fitas do meu pai, o lado A, eu rabiscava lado A e colocava louvor. Lado B estava o Satanás ali. Tô brincando. Mas o lado A eu gravava por cima o louvor, apertava o REC e o play, para poder gravar na fita. Sabe o que eu gravava muitas vezes? Os pregadores que assoviavam, que pregavam e chupavam cana, né? É o chupacana. Eu achava que unção era isso. Que unção era derrubar todo mundo. Bata a mão, todo mundo. Acho que eu vou fazer isso aqui na igreja agora. Vou tirar. Eu achava que estou desdenhando de ninguém. Desdenhando de ninguém. Estou falando de mim, tá? De mim. Eu achava que unção era isso. Eu achava mesmo. Unção é isso. É ser ungido. Até que uma vez, eu estava lá na época na Pacentagem de Nova Iguaçu, né, da época do Toque no Altar. Aí foi um pregador internacional mesmo, ele era norte-americano. E ele derrubava todo mundo jogando paletó. Ele derrubava todo mundo jogando paletó. Todo mundo caía quando o cara jogava paletó. Eu falei, rapaz, o cara faz um Black Kamen Rider poderoso, né? O Black Kamen Rider só os velhinhos riram, porque sabem o que é. Aí eu falei, aí ele chamou, ó, todo mundo do Toque no Altar vem aqui. Ó, já tá puxando a musiquinha. Lá, puxando a musiquinha, ó. Para com isso, rapaz. Para com isso, rapaz. Aí ele chamou todo mundo do louvor. E todo mundo, porque agora Deus vai derramar uma nova unção em vocês. E quando eu tocar, vocês vão cair na unção e no poder. Falei, rapaz, eu quero a unção. Aí eu fui, foi todo mundo. Aí ele pegou o paletó, contou de 1 até 3, né? 1, 2, 3, bateu no primeiro, pum, aí caiu todo mundo. Eu caí também. Aí acabou o culto. O guitarrista chegou pro baixista e falou assim: aí, doido, por que tu caiu? Sei lá, alguém caiu em cima de mim, eu caí também. Aí chegou para mim e falou: por que tu caiu? Eu ia ser o único que ia ficar de pé? Quer ver uma pessoa ungida? Se ela der a palavra, ela cumpre. Se ela comprou algo, ela paga. Quer ver uma pessoa ungida? Pede ela para orar por você. Você vai perceber Jesus nas palavras dela. Ele é manso, ele é humilde. Pedro, quando ele pregou diante dos religiosos, Pedro acabou de falar, os religiosos falaram: esse homem é ignorante, tropeçou na língua grega. Mas uma coisa nós reconhecemos: ele andava com Jesus de Nazaré. Unção não é isso. Isso é tua emoção reagindo ao que você está sentindo.
É a tua emoção reagindo ao que você está sentindo. Unção é mesmo quando eu estou de boca fechada, todo mundo percebe que eu estive com Jesus. Eu tenho o jeito dele, eu tenho a fala dele, eu perdoo como ele perdoa. Eu amo como ele amou. Eu sou misericordioso como ele foi misericordioso. Eu ajudo como ele ajudou. Eu não julgo porque ele não julgou. Eu abraço porque ele abraçou. Eu vou visitar porque ele visitou. Eu quero concluir aqui essa mensagem antes de terminar todo o sermão, meu esboço ali para vocês. O Senhor nos unge, porque quando a ovelha era ungida, os animais não pousavam. Segundo, as ovelhas passavam a ter o cheiro do perfume do pastor. Sabe por que Jesus quer te ungir? Primeiro, para te dar paz. Você está com a cabeça muito atordoada, muitas guerras interiores, muitas crises. Ele quer te dar paz hoje, por isso que ele te trouxe aqui. Segunda coisa, ele quer que você tenha um cheiro dele. Ele quer que você seja parecido com ele. Irmãos, eu não estou fazendo um curso para anjo. Eu só quero ser mais parecido com Jesus. E para ser mais parecido com Jesus, eu percebo que preciso perdoar mais. Percebo que preciso ser mais humilde. Percebo que preciso calar mais a minha boca. Percebo que preciso condenar menos as pessoas ao inferno com as minhas palavras e abrir mais a porta dos céus para eles. O pastor nos unge porque ele quer que a gente tenha o cheiro dele. Pastor, como eu tenho um cheiro de Jesus andando com ele, andando perto dele. Estenda as suas mãos assim, ó. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e com toda a igreja lugares altos. E todos digam: vai viver a melhor semana da sua vida.